Como Vivendo em Casa, nós estamos na série Igreja, Tô Fora. Hoje nós vamos tratar do tema Deus sim, Igreja não. As pessoas demonstram gostar de Jesus e dos seus ensinamentos, mas não da Igreja e fogem da ideia de se tornarem membros de uma organização religiosa, seja de qual linha for. Até porque, como tratamos na semana passada, muitas dessas pessoas já tiveram uma frustração com uma igreja ou tiveram alguma experiência desagradável com alguém que, com arrogância, se dizia fiel frequentador de igreja. A desonestidade no encaminhamento de um negócio, a não manutenção da palavra em algum acordo, a baixa qualidade de um serviço prestado ou até um comportamento indevido. Essas coisas distanciam as pessoas. Também a imagem de igreja apresentada ou noticiada pela mídia não é das melhores. E ainda tem um fator mais recente. Por causa da pandemia, as pessoas deixaram de se reunir presencialmente. Isso nos tempos. Pesquisas indicaram que o interesse em religião aumentou, mas, surpreendentemente, concluíram que continuam crescendo o grupo dos chamados desigrejados. Cristãos que se afastaram de vez das suas denominações. Não quer dizer que passaram a desacreditar em Deus. Não. Apenas se desconectaram dos cultos exclusivos da sua igreja. Mesmo que prestem cultos regulares, isso em família ou num pequeno grupo. Por fim, também existem pessoas que até esfriaram na fé, em função do longo período de afastamento, ou porque não conseguiram se disciplinar ou se organizar em torno da sua espiritualidade. Somado a isso, aparece um desânimo, porque as relações virtuais cansam e não se comparam com encontros olho no olho. E assim, por um ou por outro motivo, voluntária ou involuntariamente, os velhos e os novos desigrejados valorizam a liberdade para serem cristãos do seu jeito, de acreditarem no que quiserem e viverem do jeito que acham melhor, sem muita obediência e sem terem que prestar contas a ninguém. No entanto, apesar de tudo, nós precisamos uns dos outros. Precisamos do Evangelho, da disciplina e da comunhão dos irmãos. Cristianismo sem igreja é uma outra religião, a religião individualista e autônoma. Se por um lado se entende, por outro, os desigrejados precisam se perguntar se não querem se livrar da igreja para fazerem o que quiserem, para poderem experimentar de tudo, sem restrições e sem correções. Esse tipo de atitude anti-instituição, anti-disciplina, anti-regras, anti-autoridade, anti-limites de todo tipo, se encaixa perfeitamente na mentalidade secular e pluralista do nosso tempo. Isso tudo travestido de cristianismo. E dizer que todas as igrejas constituídas sob governos transparentes e biblicamente praticantes são iguais àqueles grupos que estão mais cativos a uma ideologia de direita ou esquerda do que a Cristo, mais preocupados com o seu caixa do que com o Evangelho, isso daí seria, no mínimo, incoerência
e um exagero que não se justifica. É verdade que Jesus não deixou uma igreja institucionalizada aqui nesse mundo, mas ele disse algumas coisas sobre a igreja que levaram seus discípulos a se organizarem em comunidades, ainda no período dos apóstolos. Do que eu estou falando? Eu vou citar algumas dessas coisas. Primeiro, as igrejas foram instruídas pelos apóstolos a discordar dos livre-pensadores, como os gnósticos, os judaizantes, os libertinos, desobedientes, e diz lá no livro de Apocalipse, de igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Nicolaítas eram pessoas que seguiam os falsos mestres. E eles também tentavam conquistar pessoas através da fraude e do engano. Segunda questão. Tem quem queira Cristo, mas não o seu corpo, a igreja. Não podemos ter um sem ter o outro. Jesus mostra uma ligação estreita, orgânica e indissolúvel. Tanto que diz lá no Evangelho de João, vivam em mim, venham morar em mim, como eu moro em vocês. Assim como o ramo não pode produzir uvas por si mesmo, mas apenas se estiver unido à videira. Vocês não podem produzir frutos se não estiverem unidos a mim. Essa união, bem compreendida pelos seus discípulos, acabam comparando essa união, também à relação entre a cabeça e o corpo. A terceira questão. Jesus também ensinou aos seus discípulos de que maneira deveriam proceder no caso de quem deu frutos ruins. O Evangelho de Mateus diz assim, se ainda assim ele não ouvir, leve o caso à igreja. Se ele também não ouvir, está se referindo ao faltoso. Se ele também não ouvir a igreja, comece do zero, tratando-o como descrente. Alerte-o da necessidade de arrependimento. Os apóstolos entenderam isso, porque nós encontramos nas cartas que estão na Bíblia várias advertências às igrejas que eles organizaram para que se afastassem e até rejeitassem os que não quisessem se arrepender dos seus pecados e que não andassem de acordo com a verdade dos apóstolos. A quarta questão. Os primeiros seguidores de Jesus estabeleceram líderes espirituais sobre as primeiras igrejas, que eram responsáveis por instruir os cristãos, por advertir os transgressores e também por cuidar dos necessitados. Está lá em Atos assim, Paulo e Barnabé designaram-lhes presbíteros em cada igreja, tendo orado e jejuado. Eles os encomendaram ao Senhor, em quem haviam confiado. Eles também definiram o perfil desses líderes e até as suas funções. A quinta questão. Os primeiros cristãos elaboraram as primeiras declarações ou confissões de fé que nós encontramos e que conhecemos até hoje, que serviam para instrução dos novos convertidos e para examinarem e rejeitarem os falsos mestres. Diz lá também em Atos,
nas cidades por onde passavam, transmitiam as decisões tomadas pelos apóstolos e pelos presbíteros em Jerusalém, para que fossem obedecidos. Havia desde cedo uma rede que vinculava as igrejas entre si, muitos anos antes de Constantino. E a sexta questão. É inigualável a realidade da comunidade de fé. Não tem comparação. Ela é organizada com encontros para adultos, para jovens, para crianças, além de lideranças que são claras, que são evidentes para todos, além de grupos caseiros, de uma movimentação financeira que é transparente, de um acompanhamento espiritual e material das pessoas. Para isso, tem uma outra palavra do apóstolo Paulo que diz assim: no caso da oferta que está sendo arrecadada para ajudar os cristãos pobres, dou a vocês as mesmas instruções que dei às igrejas da Galácia. Todo domingo, cada um traga a sua oferta. Sejam generosos. Guardem o que for recolhido. É inclusive curioso que a passagem preferida dos desigrejados, que diz assim: pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Pois é, essa passagem foi dita por Jesus no contexto da igreja organizada. Esses 2 ou 3 mencionados aqui são aqueles que vão tentar ganhar o cristão faltoso e reconduzi-lo para a comunhão da igreja. Ou seja, são os 2 ou 3 que estão agindo para preservar a pureza da comunidade, como o corpo de Cristo. E não de alguns que se separam dos demais e resolvem fazer sua própria igrejinha informal, ou seguir como cristãos isolados. O desafio que os remanescentes da pandemia devem, ou que nós devemos assumir, é estar com os desigrejados, ou com aqueles que estão ausentes, para que não se isolem, para que não se esfriem, para que não se apaguem, mas que mantenham a fé em Cristo na comunidade. O salmista declara: como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. E mais, diz lá também no livro de Atos, todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração. Assim, nós já reconhecemos que muitas vezes a igreja não tem dado bom testemunho. Ela é imperfeita e vai continuar assim enquanto eu e você estivermos nela. Mas não vamos cruzar os braços, nem abandonar a igreja e nem aqueles que estão esfriando na fé. Vamos, sim, estimular para a comunhão, para a vida em conjunto no corpo de Cristo, que é a comunidade, evitando que qualquer um se apague. Que tal? Vamos fazer isso? É que o sagrado se tornou hilário, acendeu e abriu, se espatifou em maio. E o que é que ficou? Ficou
que é sagrado. Nada importa se isso tudo não for antes santificado. Vem do interior do meu peito deserto. Estou tentando ser bem honesto. Tô dizendo tudo que eu penso. Tão sabendo que eu te peço, Deus. Venha o teu reino, bem dentro e lá fora. A tua vontade, pra sempre e agora. Pois tenho fome do pão deste dia, daquilo que é só teu. Ouça minha oração, que se fez cantiga, canção pra acordar. Se Deus receber cantiga, minha oração esquecerá jamais. Ouça minha oração, que se fez cantiga, canção pra acordar. Olá, comunidade Vivenda, muito obrigado por nos assistir até aqui. Muito obrigado mais uma vez por nos deixar entrar na sua casa para que a gente possa ser comunidade com você. Quero reforçar ainda para se inscrever no nosso canal e ativar o sininho e fazer o convite para que você venha se integrar nos nossos grupos de conexão. Para saber mais sobre os grupos de conexão, assim como os nossos encontros presenciais que seguem acontecendo aos domingos, às 18 horas, na rua Francisco Caron 630, no prédio do CPM, entre em contato via WhatsApp. Também pelo WhatsApp nós iremos encaminhar as instruções e links para inscrição dos cultos presenciais. Um forte abraço e até mais!